Mas eu acho que o CAD/CAM não. Como toda tecnologia, eu lembro quando eu era criança, minha mãe comprou um micro-ondas. Teve que parcelar o micro-ondas de não sei quantas vezes, porque era caríssimo. Nossa, foi ter um barato. micro-ondas, né? É normal a tecnologia ser assim. Ela começa com um pico ali de valor enquanto é raro, e depois ela vai se tornando comum e barato. Então, o clínico, né, ele tem que ficar muito atento na compra, ter um scanner, né? Tem que ver até que ponto compensa você comprar ele para ter um fluxo legal, senão ele cai na conversa do vendedor, compra o scanner, e aí ele vai ter o fluxo, vai fazer quantos escaneamentos, quantos tratamentos que ele vai vender durante o mês, paga pelo menos, né? O custo do aparelho tem que pôr na continha, né? Perfeito. Eu trabalho em uma clínica que eles compraram um scanner de entrada, o Virtuo Vivo, e... Sim. Falar pra você, bicho, dia a dia, assim, unitários e tal. Vai mandando. Vai mandando bem. Exatamente. Arroz com feijão manda super tranquilo. Sim. Vamos de sala de espera? Bora. Você quer dar um recadinho aí pra galera? Antes, não esqueça de seguir nossas plataformas, YouTube e Spotify. No YouTube, galera, não vamos esquecer de se inscrever no canal, ativar sininho, né? No Spotify, seguir a gente lá. Pra vocês... Instagram também. No Instagram também, mas para sempre estar recebendo as novidades quando tem episódio novo. Às vezes você esquece, você tá lá com a correria do dia a dia, você esquece. E aí eles acabam lembrando para você com o sininho aí e as notificações aí que vocês vão acionar lá também. Beleza? Ô Carlos, o quadro Sala de Espera, às vezes a gente recebe alguma pergunta e tal. E aqui a gente recebeu a pergunta da Bruna. A Bruna é lá de Conselheiro Lafayette. Show. E ela mandou a seguinte pergunta. Conterrânea. Um investimento que é bastante alto para ter uma clínica tão digital, né? E moderna. E como a dúvida dela é a seguinte: como ela pode se programar para fazer tal investimento? Às vezes, por onde começar, ou como ela pode fazer, parcelando, carnezinho do baú. Qual seria o primeiro equipamento digital que você compraria, vamos dizer assim? Sem dúvida, o ingresso para entrar nessa festa de odontologia digital é o scanner, né? O scanner. Porque o scanner, se você ainda não tem um fluxo ShareSide, ele te permite mandar um fluxo para parceiros. Né? Você tendo o scanner ali, você pode terceirizar uma impressão 3D, uma placa de bruxismo, mandar para uma empresa de alinhador, né? Então, assim, eu acho que a porta de entrada hoje é o scanner. E até parece que a gente sabia a pergunta, porque a gente falou um pouquinho antes aqui que hoje a gente tem scanner que é preço de um Gol 1.0. Exatamente. Né, cara? Então, assim, dá para a gente se programar. Eu começaria pelo scanner, e muitas pessoas que eu conheço começaram pelo scanner e seguiram por um fluxo interessante de fresadora, enquanto outras se mantêm no scanner há anos, têm condição de ter fresadora e outros equipamentos, mas é o business da pessoa, né? O fluxo da pessoa é melhor trabalhando com o que a gente chama de DI, né? Enviando escaneamento para laboratório, né? Então, o que eu sugiro hoje é pesquisar bastante assim, a necessidade do fluxo, né? Se ele cabe ortodontia ou se ele é um fluxo só para prótese, escolher um scanner de entrada legal. Tem vários modelos aí, até de aluguel de scanners, né? Pode começar com o ScanService. Realmente, assim, uma estrutura toda de uma vez é um orçamento pesado, né? Quanto maior o orçamento, mais risco. Você tem que ter um cuidado aí, você calcular seu retorno e tudo. Mas temos hoje, já estamos naquele ponto que a gente tem boas opções para entrar nesse mundo digital aí. Não, com certeza. Né? E depois do scanner, qual outro? Sim. Eu acho que depois do scanner hoje, antes eu falaria fresadora, porque a gente vem do ShareSide, né? Fresadora. Mas hoje, por exemplo, a pessoa quer começar com uma escada ali de investimento. Scanner, aí eu iria para a impressora 3D, antes da fresadora. Boa. Porque você começa a dominar o CAM pela impressora. Né? Então, dali você já começa a fazer as suas placas, seus modelos, guias cirúrgicos, começa a imprimir, começa a entender melhor a fase CAM, manipulação de software, e depois vai para uma fresadora com mais bagagem. Bela dica também, que eu imaginava que era... Não, cara, isso na verdade, porque assim, eu tenho uma ideia, até a gente estava falando isso no outro podcast com o Clelinho, eu acho que o protético ele chega primeiro nessas inovações. Um laboratório bom, ele pesquisa porque é um desafio para todo mundo, mão de obra. Mão de obra é um desafio para o brasileiro, talvez para o mundo, né? Não sei se a gente está tendo esse êxodo de protéticos aqui no Brasil. Mas, enfim,
Então o laboratório está sempre pesquisando como ele vai otimizar a produção dele, porque ele vive de produção, escala, senão ele não vai ganhar dinheiro. Então o laboratório normalmente tende a ser mais moderno. E o laboratório começou com scanner e fresadora. Hoje o laboratório, tem muitos laboratórios que nem trabalham mais com a fresagem. Eles possuem várias impressoras, você vai fazer uma barra de protocolo, impressa. Sim. Você vai, hoje, para o laboratório, por conta desse insumo caro que é o bloco e a fresa e outras coisas, o que eles estão fazendo? Já tem um grande know-how em prensagem. Então, eles já não fazem mais a fresagem do restaurado. Eles prensam. Então, se ele prensa, ele pode imprimir esse dentinho também. Então, um laboratório hoje com um scanner, né, um scanner de bancada, e uma impressora, o cara fica totalmente digital, não tem nada que impede ele de trabalhar. Exato. Vai fazer guia, ele faz. Quer fazer perioguide, ele faz o que ele quiser. Né? E um baixo custo, isso que é legal. Né? Hoje, qualquer processo, eu pesquiso muito sobre isso, não existe nada mais barato do que a impressão. Né? A usinagem é você ter o material lá inteiro e você está desgastando, desperdiçando aquele material, enquanto a impressora, né? Por isso que já tem impressora de zircônia, impressora de titânio, impressora de cerâmica, né? Feldspática. Então, é justamente pelo baixo custo que isso é empregado. Então, realmente, o cara, ele começa ali a imprimir o modelo dele, ele começa a fazer o enceramento dele, guia cirúrgico, não de cirurgia guiada, mas guia de referência de posição dental. Você faz isso em 5 minutos, você faz aqui. Alinhador, né? Alinhador também, né? Então isso é muito legal. Acho que é uma bela de uma sacada fazer esse tipo de investimento. Sim. E outra coisa também, estou lembrando aqui, isso é uma coisa que acontece muito em São Paulo, né? É o scan service que você falou. Eu conheço, talvez, profissionais que fazem mais trabalhos digital sem possuir o scanner do que uns que têm o scanner e deixam lá parado. Né? Eu já vi profissionais que comprou o scanner só porque ele está numa situação, no status e no nível que o concorrente dele tem, ele precisa ter. Sim. Mas ele não usa o scanner nem para câmera intraoral, que poderia usar. Eu já vi dentista comprando câmera intraoral com o scanner ali parado, escondido no consultório. Né? Então, isso, se por acaso, eu não tenho dinheiro suficiente, capital suficiente para comprar um scanner, talvez a primeira prova é essa. Começa a trabalhar com o scan service, vai lá. Hoje ficou muito mais fácil isso. Talvez um paciente é caro, mas por período é muito mais econômico você alugar. Vou te reservar aqui um dia comigo. Junta todos os pacientes e começa a escanear e ver se essa metodologia vai ser interessante para você. Exatamente. Né? Eu lembro lá de 2012, chegou a Blucan no Brasil. Nossa Senhora. Cara, onde que você buscava informação? Então você tinha um scanner que escaneava com pó e por foto. Né? Você tinha muito sensível para você obter a imagem ali. Um software que era o primeiro software CAD que todo mundo estava tendo contato. Né? Então você tinha no Brasil o Serec Block e tinha o Emacs. Você não tinha bloco perfurado, não tinha T-Base, não tinha nada disso. E o pior, você não tinha informação, você não tinha um canal de CAD/CAM no YouTube, você não tinha um site, você não tinha um vizinho que sabia. Então, aquela época que você ia no erro e no acerto, né? Graças a Deus já passou. Hoje as pessoas elas podem entrar com o scan service, testar, liga para um outro laboratório que tem um outro scanner que trabalha com scan service, faz um trabalho com outro scanner. Cara, hoje está muito legal. Você consegue pegar informação relevante, né? Tanto na internet ou utilizando mesmo antes de comprar. Eu acho que o grande problema do digital é que o dentista ele é muito afoito. Então, assim, eu vivo falando isso. É fácil vender para dentista, né? É fácil vender para dentista. Cara, mexeu com o ego do dentista, acabou. Você vai ser diferenciado, não é? Você tá tirando o cartão da carteira. Exatamente. Então, o dentista, ele tem o hábito do quê? Eu falo isso para todo mundo, porque como a gente fala muito de digital, tudo que é bom e tudo que é ruim de digital, as pessoas tentam cobrar a gente sobre isso, né? E aí eu vivo falando, eu falei, cara, quando você decidiu fazer odontologia, você comprou a sua caneta de alta rotação? Não. Você fez o quê? Começou a estudar, primeiro, segundo, terceiro período, você comprou essa caneta. É a mesma coisa do digital. Começa a trabalhar no digital, vê o que pode ser interessante para você, depois você faz a aquisição do equipamento. Mas a galera inverte as coisas e aí
dá esse prejuízo danado. Por experiência própria, né? E quando eu fui, né, me apresentaram o mundo digital, escaneamento, eu falei, pô, esse negócio é bom demais, vai ser rapidão aqui, só que o primeiro escaneamento que eu fiz eu demorei muito mais do que a minha moldagem que eu fazia no analógico, porque não tive a paciência, tipo assim, quando você é apresentado, você acha, pô, vai ser fácil, mas não, tem essa curva de aprendizado também que a pessoa tem que entender, que ela, no dia a dia ali, que ela vai ver que hoje em dia eu já prefiro muito mais escanear do que moldar analogicamente. Sem dúvida. Com certeza, muito mais assim fácil. Mesmo. É muito mais fácil, muito rápido de você pegar, né? Vai lá. Vamos agora de deu ruim? Manda aí. O deu ruim, inclusive, tem a ver com isso. Né? Que a gente foi procurar aí uma imagem na internet aí, que o quadro deu ruim quando a gente sabe que é algo que não deu muito certo. Olha essa moldagem aí, Carlos. O que você acha? Essa deu muito ruim, né? Cara, se fosse o escaneamento. Isso daí, cara, para quem não está assistindo, está só escutando, foi uma moldagem que, teoricamente, a moldagem está até bonitinha, né? A moldagem está bonitinha. Só que o leve, acho que deve ter uns 2 quilômetros de leve que correu para a garganta do paciente aí, né? Que a gente tem que, é um assunto que a gente tem que tratar, né? Que tem muito paciente que não consegue ver tal da silicona, a massinha, como eles dizem, né? Material de moldagem. Exatamente. Que eu acho que o escaneamento fez exatamente para isso, né, Carlos? Sem dúvida, né? Porque é muito o que o Felipe acabou de falar. Às vezes as pessoas compram por ego ou compram por uma pessoa ter convencido, que isso vai ser um diferencial. Mas a aplicação clínica do escaneamento, ela é muito legal, né, cara? Por exemplo, eu sou uma pessoa que não suporto moldar, ser moldado, né? Então, assim, os acidentes, igual a gente está vendo aqui na moldagem, né? Pode acontecer, coisas sérias, né? A gente vê até fora do Brasil algumas empresas de alinhadores que entregam um kit de moldagem em casa para a pessoa fazer a própria moldagem. Então, assim, eu como um profissional, o tanto que a gente estudou na nossa época de faculdade não tinha scanner. O tanto que a gente teve que estudar até e praticar até fazer uma boa moldagem. A gente entende o tanto que isso é criterioso, né? Então, a gente vê coisas desse tipo, a gente fica um pouco desanimado, né? Mas mesmo um profissional muito experiente, ele vai errar, tá? Porque nós somos seres humanos, uma hora a gente vai errar, né? Por mais que você tenha moldado 1.000, 2.000 vezes, uma hora uma coisa vai sair do controle. E o escaneamento é mais difícil de sair do controle, porque o que pode dar errado no escaneamento? Distorção. E o que você faz? Aperta para excluir, escaneia de novo. Né? Então, esse aí realmente deu ruim mesmo. E quando dá ruim... Não, e quando dá bolha, a secretária não vazou direito, quebra o modelo no transporte laboratório. Quando é escaneamento, não, é só imprimir de novo. O arquivo está lá. E o legal é que o scanner, os mais modernos, vamos dizer assim, ele já te dá, né? Quando, assim... Alguns já começam te mostrando qual o movimento pela arcada que você vai fazer. E quando você começa a ter um excesso de imagem, ele trava seu escaneamento. Já, cara, vai ficar distorcido. Então, ele já começa a te condicionar isso. Sim. Né? E a moldagem em si, eu vivo falando isso, você tem... Primeiro, você tem que manipular. Vamos lá, se a gente pegar a regra do jogo mesmo, você tem que pesar os dois materiais. Né? Então, o pesado você vai proporcionar de maneira igual. Então, você vai pesar. Quase ninguém pesa. Então, você já está começando a perder fidelidade. Você vai manipular. Tem um tempo de manipulação. Aí, você vai usar o leve. Também tem um tempo de manipulação. Aí, tem a pistola, que tem gente que não usa. Aí, vai tomar presa. Você não espera. Aí, beleza. Você fez tudo certo nesse primeiro passo. Agora, vai ter o vazamento do gesso. E aí, será que o técnico lá usou antibolha? Será que não deu bolha na moldagem? Será que ele proporcionou pó e líquido do gesso da maneira como o fabricante recomenda? Porque os artigos mostram que quando você manipula de maneira errada, você não respeita a proporção pó e líquido, um gesso tipo 4 vira um gesso tipo 3 em termos de expansão, né? Aí você vai pro vazamento. Aí ele usou uma espatuladora. Então, assim, tem uma série de... Um vibrador. É tanta etapa que é passível de falha. Sim. Que não tem como, no resultado clínico, um escaneamento não ser mais fiel. Né? É Deus com a mão no ombro, abençoando. Exatamente isso. Agora, uma coisa, Carlos, não sei se você nota isso, mas a gente acaba tendo um público mais novo e um público
mais velho, né? O público mais velho, quando você escaneia ele, os caras ficam, cara, que absurdo, que agilidade. Eu vou te entregar hoje. Entregar hoje o quê? Você vai me entregar o dente hoje? Vou te entregar hoje. O cara fica assim, de boca aberta. Quando você pega um paciente novo que nunca passou por uma experiência dessa, ele valoriza pouco isso. Você sente isso também? Não, sinto muito, principalmente a ortodontia, né? Que a gente já começa, às vezes, a tratar um pouco mais jovem. Às vezes você está escaneando, o paciente está no celular, assim, está dando a mínima para o escaneamento, né? O paciente que já teve, principalmente, experiências negativas, né? Pegou uma odontologia muito diferente que a gente pratica hoje, né? E quando ele veio escanear, mas não vai ter a massinha, porque várias vezes ele foi moldado, né? Acho que é muito nesse ponto de experiência e também porque essa meninada hoje, eles já são nativos digitais, né? Já nasceram com tudo aí, com a internet, Netflix e tudo. Então, o que você faz para surpreender essa galera hoje? É difícil, Nós somos cringe, cara. Fazer as dancinhas lá. Tem que fazer... Então, cara, o cara vê coisa muito... talvez um scanner ali para ele não vai ser... Não é nada, né, cara? Mas eu notei isso. Você fica meio broxado com isso, tá vendo, não? Aqui, ó, que tá aqui, ó, tá no computador. Você não tá vendo, não? Não, legal, hein? Tudo você fala pro cara, vou te entregar hoje. Ele, mas não era hoje, não, que você ia me entregar? Não... Tem quantos outros falam assim, normalmente era um mês que levava. O Mercado Livre entrega hoje, dependendo de onde você tá, né? Você compra em São Paulo e entrega no mesmo dia. No celular, cara, acontece muito isso aí. Paciente mais jovem, né? Ali, pô, o cara vai achar legal, né? Sim. O cara tá lá nem rindo, velho. O sim, cara tá no WhatsApp lá e tá Nosso momento, eu fiquei, ó, da hora, pá. É isso. Ô, Carlos, e aí no último quadro agora a gente tem um Fica a Dica. E eu acho que seria legal ser uma pessoa que às vezes as pessoas devem te olhar, tá te escutando aí e falou, pô, mas esse cara deve ser muito rico. Bercinho de ouro, né? Esse cara deve ser bercinho de ouro. O Só pai pela dele. cutis. Né, pai desse cara deve ter dado tudo pra ele, porque é um absurdo alguém ter chegado onde chegou, com todos os equipamentos caros, assim. Eu queria que você contasse a sua história, né? A sua trajetória de vida aí, às vezes resumido, pra galera se motivar, quem tá assistindo lá, pra às vezes algar um lugar igual o seu aí. Claro, cara. Eu gosto de contar a minha história porque eu tenho muito orgulho do que aconteceu comigo. Né? Eu formei em 2008 na turma do Renan, amigo nosso, né? Opa! Um abração pro Renan. E naquela época, já vamos fazer 15 anos aí de formado. Então, um horário desse, agora eu estaria no posto de gasolina, porque eu trabalhava no posto de gasolina. Caramba. Então, meu pai pedreiro, minha mãe professora, divorciados, então minha mãe criava a gente sozinho ali. E eu tinha duas opções para estudar. Ou passar na Federal e gastar uma grana morando aqui em Belo Horizonte, ou fazer faculdade particular em Itaúna e morar em casa. Por sorte, eu tive a faculdade na minha cidade, que é Itaúna. Então, fiz vestibular em odontologia lá na Universidade de Itaúna, entrei. Só que lá era o período integral, então eu chegava lá às 7h30. Lá era pago? Era. Só que assim, ainda ficava mais barato do que morar em Belo Horizonte. Sim. Eu ia morar aqui sozinho, né? Enfim, então a gente saía às 5h30 da tarde, 6 horas eu ia para o posto de gasolina trabalhar até meia-noite. Então ficava lá, muitas vezes abastecendo o carro dos meus amigos, indo para festa lá, e queria estar com eles, né? Era adolescente, né? Entrei na faculdade, como eu sou do final do ano, 31 de dezembro, eu entrei na faculdade com 17, que eu só fazia 18 depois virando. Mas, então foi assim, né? Trabalhando até meia-noite, e cidade do interior, da meia-noite acaba o ônibus, é o último ônibus lá no ponto e acabou. Então, muitas vezes, ou eu ia a pé, ou o Jardel, que era o gerente lá do posto, me dava carona, me deixava em casa. O Jardel morava do outro lado da cidade, passava, me deixava em casa. Tava uns 3 minutos de carro para ir até o outro lado da cidade. Não, dá 2 por aí. E daí, cara, eu fui conciliando a faculdade com o posto de gasolina. Então, quando eu formei, eu não tinha perspectiva de abrir um consultório. Não tinha perspectiva de sair para arrumar um emprego. Então, quando eu vim para Belo Horizonte, eu vim com R$400 para tirar o CRO. Então, peguei o ônibus, vim para Belo Horizonte, não conhecia Belo Horizonte. Na época não tinha o Waze, não tinha o Google Maps, eu nem tinha carro, eu nem tinha carteira. Cheguei em Belo Horizonte, fui lá no CRO, na época era na Contorno ainda, lá ali em cima, perto da Prudente. Então, fui, tirei o CRO, era R$300 para tirar o CRO, sobrou R$100. Aí eu falei assim, poxa, ou eu pego esses R$100, compro uma passagem de volta e desisto, ou eu com esses R$100 eu vou ficar em Belo Horizonte e vou achar um emprego amanhã. Então foi a primeira escolha que eu fiz. Peguei esses R$100,
Fui para um hotelzinho, fiquei aqui em Belo Horizonte, procurei emprego. No outro dia eu consegui emprego, andei todas essas clínicas populares ali do centro, até consegui emprego. E a única coisa que eu pedi para o dono da clínica foi assim, cara, você consegue me pagar por dia? Porque eu ia viver dia após dia em Belo Horizonte. Porque se eu esperasse até o final do mês, eu não ia ter dinheiro para ficar aqui. Então, daí, nos outros dias, o Matheus, meu amigo, me cedeu um pedacinho do quarto dele. Estudava engenharia aqui na Federal. Então, fiquei uns dias com o Matheus, mas saiu uma bolsa para ele fazer o doutorado lá em Portugal. Bom também. Acaba quando tá com sorte. Então, eu não tinha como ficar com o Matheus mais. Então, assim, acabou que minha prima, Valesca, me acolheu. E eu fiquei quase um ano trabalhando aqui em Belo Horizonte, dormindo no colchão inflável lá na sala. Mas, assim, eu falo com orgulho do colchãozinho inflável, porque eu sou tão agradecido a Valesca, cara, de dormir nesse colchãozinho inflável ali. E fui, cara. Então fui ganhando dinheirinho. Montei clínica em Vespasiano, não deu certo. Enfim, que por diversas razões, sociedade, não rolou legal. Voltei a trabalhar com outras pessoas, daí que eu fui trabalhar nessa clínica que comprou o CAD/CAM. Então, como eu falei, a gente foi fazer o treinamento, né? O dono da clínica mandou a gente fazer o treinamento. Daí começou o meu contato com o CAD/CAM. E daí essa clínica não era minha, né? Tive um dia, sexta-feira, 5 horas da tarde. Por incrível que pareça, eu fui a última pessoa embora dessa clínica antes do caseiro que trancava a clínica. Eu passando na recepção, o telefone toca. Eu olho pro relógio, poxa, sexta-feira, 5 horas, sextou. Vou fingir que não ouvi esse telefone, né? Cara, só que quando eu passei, me deu um negócio no coração. Falei assim, cara, vou voltar, vou atender esse telefone. Atendi o telefone, um sotaque meio alemão, assim. Olha, eu vi que vocês têm uma máquina aí na clínica que faz um dente na hora e tal. Eu falei, não, é isso mesmo. Ele falou assim, olha, eu vou aí, eu pago o preço que for, sei que está fora da hora, não vou te perguntar preço, mas eu vou aí, mas resolve meu problema. Eu não lembro qual evento que era, mas se não me engano, ele era padrinho de casamento no dia seguinte, no sábado, e de uma pessoa especial para ele, e ele ia sem o canino. Falei, pô, cara, tá bom, vem para cá que eu vou te esperar. Aí ele falou assim, tem um problema. Eu falei, qual que é o problema? Eu moro em Campinas. Eu falei, caramba, né? Porque na época não tinha tanto CAD/CAM. Ele conseguiu achar aqui em Belo Horizonte. Meu Deus. Nossa. Aí eu falei assim, puxa, beleza, né? 1 hora de Confins até aqui, mais o voo 1 hora. Eu falei assim, não, pode vir, cara, vou esperar. Me deu no coração de novo. Aí, ele foi, Fokker, pegou esse voo em Campinas, achou um voo da Azul, veio para Belo Horizonte, foi para a clínica. Atendi ela à noite, colocamos um pino de fibra de vidro, escaneei, fresei. Então, quando eu fui fresar, ele deu um pulo da cadeira. Eu falei, cara, isso é CAD/CAM? Eu falei, cara, é CAD/CAM. Ele falou assim, e ele ficou visivelmente emocionado. Ele falou assim, cara, eu não sabia que o nosso trabalho ia chegar na medicina e na odontologia. Eu falei assim, mas como o nosso trabalho? Ele falou assim, cara, eu fiz o primeiro para-choque fresado do mundo na BMW. Ele é alemão. E ele me explicou que teve uma época que passou a escassez de molde, né? Que eles faziam prensados, os para-choques. Então eles tiveram o quê? Que pegar um para-choque, o que sobrou lá da fábrica. Então eles iam parar a produção porque não tinha para-choque. Ele colou 3.000 esferas de metal nesse para-choque para pegar o contorno. Desenvolveram um scanner para projetar a mesma anatomia, igual a gente escaneia o dente. Projetar o contorno dessas esferas, jogar para um computador, né? E poder desenvolver as máquinas de 11 eixos para fresar o para-choque. Então eles fez esse trabalho na BMW, depois fez na Mercedes, implementou aqui na Fiat também, foi quando ele veio para Belo Horizonte. Então nós viramos amigos, falou, pô, cara, que legal, né, que você faz CAD/CAM, e ele ficou impressionado, porque já era Omnicam nessa época, como que ela escaneava sem referência e tudo, e ele é uma pessoa que entendia muito de CAD/CAM. Então viramos amigos, depois passou 1, 2 anos disso aí, quando foi em 2015, a gente se reencontrou, falou, cara, vamos jantar? Vamos, cara. E daí, cara, sem papel nenhum na mesa, sem contrato, apenas palavra de homem para homem, que isso é raro hoje em dia, nós decidimos montar uma clínica. Cara, nós vamos ser sócios numa clínica que vai ser referência em tecnologia no Brasil. Se a gente puder fazer para o mundo, nós vamos fazer. E daí que surgiu essa clínica. Então, de lá, hoje, ele é meu sócio em tudo que eu faço. Né? É claro assim que
poderia investir em outras coisas, fazer coisas sozinho, cara, mas a gratidão que eu tenho com o Fokker é tão grande que tudo que eu faço eu coloco ele, tudo que ele faz ele coloca também. Então nós caminhamos junto como pai e filho. Eu tive muito pouco contato com meu pai. Minha mãe criou a gente sozinho. E ele colocou o Fokker na minha vida assim para a gente ter uma relação mesmo de pai e filho. E é curioso que no ano que eu nasci, o filho dele recém-nascido morreu. Nossa. Ele conta disso, o filho homem que ele ia ter. Então ele me trata hoje igual pai e filho, né? Legal, cara. E daí veio todo o nosso crescimento. Mas o que eu deixo de mensagem? Primeiro ponto, fala assim, mas teve quem ajudou, Tá, mas o Fokker não foi para a faculdade comigo, no estudo que eu estudo. Tem toda, né? Cara, já vou... Desculpa, mas você conhece a nossa classe. Isso é papo de fracassado, na boa. Porque, assim, são tantos exemplos legais e, né, a gente está chamando aqui... Primeiro, são amigos, as pessoas que a gente convida aqui, né? E são muitas histórias legais. Então, assim, se você não tivesse competência, se você não tivesse culhão para sair lá da sua cidade, vir para BH, passar esse aperto todo, nada teria acontecido. Mas é mais fácil para o fracassado achar algum ponto que vai... Já que foi sorte. Que vai massagear o ego dele, que vai mascarar o fracasso dele. Então ele vai colocar para você, nossa, mas teve sorte, teve um sortudo, nossa, teve o teste do sofá, né? Ele vai colocar alguma coisa. Isso é ridículo, é papo de fracassado. Com certeza, Felipe. E por trás disso é muito trabalho, né, cara? Porque a clínica poderia ter dado errado. Com todo o investimento, poderia ter errado. Eu podia ser um mau dentista, tecnicamente. Podia ser uma pessoa irresponsável. Mas a outra mensagem que eu deixo é que se o telefone tocar 5 horas da tarde na sexta-feira, atende o telefone. Cara. Não vai embora tomar cerveja, não. Cara, é isso aí. Sensacional. Que legal, cara. Que além do aprendizado de odontologia, a gente tem aqui um verdadeiro aprendizado de vida, né, cara? Eu acho que uma das coisas do Mocho, por isso que a gente deu esse nome Mocho 360, porque a gente é muito mais do que um consultório, do que aquela coisa do paciente, né? Então tem tudo uma história por trás, tem um belo exemplo de vida, de esforço, de dedicação. Então, eu acho que aqui a gente teve um grande exemplo disso, né? De mostrar um pouquinho do que vai além da odontologia. E você que está aí começando também, ou você que já está... Cara, faz uma reflexão de como você está, como que você é quanto à sua profissão. Será que você é profissional suficiente para isso? Será que seus resultados não estão vindo de algum amadorismo que você leva essas coisas, né? Eu gosto de falar muito isso. Cara, a gente vive condenando jogador de futebol. Jogador de futebol é baladeiro, e sei lá o quê. Aí você vai ver um atleta, né, olímpico. Cara, o cara não bebe, o cara não fuma, o cara vai lá um corredor lá, né, um atleta, ele vai lá para uma cidade rarefeito e testa movimento do pé, movimento dos braços, porque o cara é profissional. Chega na odontologia, o cara fez a faculdade e acha que tá bom. Acho que tá bom. Aí, não, qual foi o último que você foi? Foi no Seu Amigo. Foi o último curso que eu fiz, foi no Seu Amigo, no stand da Ivoclar. Entendeu? Então o cara precisa ser profissional, cara. O cara precisa se empenhar nisso. Fala assim, Deus guia meus passos, mas se o cara não estiver disposto a mover os pés, não adianta, verdade, né? Não adianta. Tem que fazer a parte dele. E quando você forma, é igual tirar a carteira, né? Você tirou a carteira, você vai aprender a dirigir depois. É isso aí. Deus com a mão no ombro. Deus com a mão no ombro e vai. É isso aí. Galera, então esse foi mais um Mocho 360. Carlos, obrigado, cara. Valeu demais. Tinha certeza que ia ser muito legal. É engraçado porque assim, existem algumas pessoas que a gente tem pouco contato, mas muita afinidade. Eu falo isso para muitos amigos. Falo, cara, eu te vejo pouco, mas eu gosto muito de você e você pode contar comigo. E o Carlos, eu tenho outros dentistas que são mais ou menos isso. A gente se vê pouco, né? Mas eu tenho muita afinidade com ele, é um cara muito bacana. E eu tinha certeza que ia ser muito produtivo hoje, ia ser muito legal, como foi. Dicas aí, vários cortes aí sensacionais. É isso aí. Obrigado. Valeu, galera, até a próxima. Pessoal. E logo tá o Carlos com a gente também. Valeu.